Oi, pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a dinâmica das populações. E para a gente poder falar de população, nós precisamos retomar o conceito de espécie biológica. A gente já viu isso lá no primeiro ano, mas vamos retomar novamente. Quando a gente está falando de espécie biológica, nós estamos falando de um grupo de população natural que cruzam entre si, que estão reprodutivamente isolados de outros grupos semelhantes, certo? E aí sim, a partir dessa espécie, dessa definição de espécie, nós podemos falar de população como conjunto de indivíduos da mesma espécie que vão conviver numa determinada área específica e que podem cruzar entre si. E esse cruzamento vai ser um cruzamento de forma natural. Então, uma população não é apenas um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Ela é muito mais, né? Ela é uma entidade biológica com características próprias. E toda população, ela apresenta um conjunto de atributos particulares, especialmente a densidade populacional e a dinâmica populacional. A densidade populacional, representada pela letra D, é a relação entre o número de indivíduos que compõem uma determinada população e o espaço ocupado por eles, ou seja, densidade populacional é o número de indivíduos sobre a área ou o volume. Determinados fatores, eles aumentam ou diminuem a densidade populacional ao longo do tempo. E a dinâmica populacional, ela diz respeito, ela é um ramo da ecologia que estuda as variações temporais no número de indivíduos de uma população. Esse estudo dessa dinâmica das populações naturais, ele é importante para que a gente possa entender como é que ocorre, né? O que ocorre nos ecossistemas de equilíbrio, como os fatores que promovem o crescimento ou a redução populacional. E para avaliar o desenvolvimento de uma população, a gente precisa conhecer certos atributos que lhes são característicos, como, por exemplo, a taxa de natalidade, que é representada pela letra N, que significa o número de indivíduos que nascem num determinado intervalo de tempo, a taxa de mortalidade, que é representado pela letra M, então é o número de indivíduos que morrem num determinado período de tempo, a taxa de imigração, izinho, imigrante, é o número de indivíduos que chegam a uma população. E a taxa de emigração, que é representado pela letra E, é o número de indivíduos que saem de uma população. Para que a gente ocorra, para que a gente busque, né? Na verdade, a gente está sempre buscando o equilíbrio. Para a gente dizer que nós temos uma população em equilíbrio, a taxa de natalidade mais a taxa de imigração deve ser igual à taxa de mortalidade ou à taxa de emigração. Se isto daqui estiver maior do que isso, a população está em crescimento. Se isto daqui estiver menor do que isso, a taxa populacional está em declínio ou em decréscimo populacional. Num mundo finito como é o nosso, que a gente vive, e cada vez mais finito, porque cada vez os recursos estão mais escassos, nenhuma população ela pode crescer exponencialmente durante muito tempo. E para isso eu gostaria de convidar vocês a observarem e analisarem este gráfico que também tem representado no livro didático de vocês, lá na página 217. Nesse gráfico, a gente consegue entender um pouquinho sobre os principais conceitos que estão relacionados com essa
com essas características da população e com essa dinâmica populacional que ocorre nos diferentes ecossistemas. Quando a gente fala de potencial biótico, nós estamos falando de uma capacidade de reprodução de cada espécie. Somente é possível caso os recursos sejam ilimitados. Essa curva do potencial biótico, ela também pode ser chamada de curva J. Quando a gente fala deste espaço aqui, que é a resistência do meio, essa resistência do meio é o conjunto de fatores que vão dificultar a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos. Esses fatores, como por exemplo predadores, parasitas, clima não favorável, pequena disponibilidade de abrigo para as espécies, todos esses fatores, então essas resistências do meio, são efetivos na diminuição do crescimento da população. Então, quanto maior for esta resistência do meio, maior vai ser as dificuldades para o crescimento destes indivíduos. A capacidade de suporte ambiental ou capacidade de limite do meio, ela também é chamada de K. É o número máximo de indivíduos da população que o ambiente consegue suportar. Então, aqui neste gráfico, aqui é o meu limite máximo que o ambiente consegue tolerar de espécies de indivíduos. Uma vez ultrapassada esta linha, ela tende a diminuir e ela pode inclusive se extinguir, essa população, tá? E a curva S, ou curva do crescimento, curva do crescimento real, é a mais comum nos ecossistemas naturais. Na medida que uma população ela vai crescendo, vai aumentando também a resistência do meio, o que determina que a população vai chegar num determinado momento e ela vai se estabilizar, tá? Se estabilizar nesse volume K. Que fatores influenciam nisto daqui? Então, que fatores que vão regular o tamanho de uma população? Diversos fatores. A densidade populacional, a questão da disponibilidade dos alimentos, a competição com indivíduos de outras espécies, né? A competição que a gente chama de interespecífica, a predação, o parasitismo, tudo isso são limitantes para o crescimento populacional. No livro de vocês, na página 219 e 220, vocês vão ter mais alguns gráficos representando esse crescimento populacional, como é que se mostra isso, como é que é a questão da flutuação do tamanho populacional, né? Então, vocês poderão conferir lá no livro de vocês, na página 219 e 220. Certinho, pessoal? Beijinho, beijoca, até o próximo.